Olá, boa tarde para você. Está começando o Mundo Meio-Dia. Seja muito bem-vindo. A realização das primeiras eleições depois de 37 anos do governo ditador de Robert Mugabe tem animado a população no Zimbábue. A estimativa é que 75% dos eleitores compareceram ontem às urnas e agora seguem ansiosos para o resultado do pleito. Mesmo que o país pobre da África ainda tenha um longo caminho pela frente até atingir a plena democracia, fica a frase de Abraham Lincoln, que dizia que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E nesta edição você vai ver também. Na Califórnia, bombeiros seguem imobilizados para controlar incêndios florestais que já mataram ao menos 8 pessoas. A Califórnia tem sempre uma temporada de incêndios, mas a deste ano já começou como a pior da última década. Situação caótica na Índia. Pacientes são atendidos em hospital alagado devido às fortes chuvas que atingem o país. Passageiros sobrevivem após queda de helicóptero em Pequim. E o pai que teve o carro roubado com o filho dentro do veículo. Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia está só começando. Subiu para 8 o número de mortos nos incêndios florestais que atingem o norte da Califórnia. O fogo começou há uma semana e essa temporada de incêndios já é considerada a pior dos últimos 10 anos no estado. As chamas ainda dominam a paisagem dia e noite. Por onde elas passaram, deixaram mais de 900 estruturas totalmente destruídas. Carros e casas incinerados. O incêndio começou na segunda-feira passada, quando um carro com problemas mecânicos pegou fogo. O clima seco, temperaturas de mais de 40 graus Celsius e os ventos alimentaram as chamas. Este americano diz que perdeu em poucas horas todas as memórias de infância. Ed Bledsoe não conseguiu resgatar a família a tempo. A mulher dele e os bisnetos morreram. O Júnior dizia no telefone: "Vem buscar a gente, o fogo está chegando pela porta dos fundos", conta entre soluços. Ed ficou preso no trânsito na confusão de pessoas tentando escapar e impedido de seguir por causa das chamas. A bisavó e as crianças de 4 e 5 anos foram encontradas juntas, abraçadas, debaixo de um cobertor. Os bombeiros da Califórnia estão combatendo 8 grandes focos de incêndio ao mesmo tempo. O maior deles já devorou 120 quilômetros quadrados, uma área equivalente a 17 mil campos de futebol. Segundo os especialistas, a Califórnia tem sempre uma temporada de incêndios, mas a deste ano já começou como a pior da última década. E se nos Estados Unidos o problema é o tempo seco, na Índia são as chuvas fortes que atingem o país e inundaram um hospital inteiro. Os pacientes seguiram internados no meio da água. As imagens mostram médicos e enfermeiros cuidando dos doentes com a água suja nos joelhos. É possível ver peixes nadando no meio da inundação. Muitos pacientes se protegeram em cima das camas. As tempestades já mataram mais de 1.500 pessoas no país só neste ano. A maioria nas enchentes e nos deslizamentos de terra. Pelo menos 10 pessoas morreram num atentado com um carro-bomba numa ilha das Filipinas. Entre as vítimas está uma criança de apenas 10 anos. Autoridades responsabilizaram o grupo extremista Abu Sayyaf, que age na região e já jurou lealdade aos terroristas do Estado Islâmico. O motorista de uma caminhonete detonou os explosivos durante uma barreira de fiscalização militar. Na França, o vídeo de uma estudante sendo agredida após reagir a um assédio ganhou destaque nas redes sociais. A polícia abriu uma investigação e tenta agora identificar o agressor. Estatísticas da polícia mostram que os números de assédio e violência sexual em Paris aumentaram 30% só este ano. O vídeo já teve mais de 1.200.000 visualizações. As imagens da câmera de segurança de um café de Paris mostram a estudante de 22 anos ao fundo. Ao passar por ela, o homem faz comentários obscenos e Marie Laguerre diz para ele se calar.
A jovem continua caminhando no sentido oposto. O agressor distante joga um cinzeiro em direção a Marie, depois vai atrás da vítima e dá um tapa forte no rosto da estudante. Frequentadores do café chegaram a esboçar uma reação, mas o homem foi embora sem ser detido. As autoridades tentam identificá-lo. Nas redes sociais, Marie diz que não pôde ficar em silêncio. O caso teve grande repercussão na França, onde quase 60% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio ou abuso. Essa semana, o parlamento do país deve aprovar uma lei que prevê multas de até R$ 3.200 para homens que desrespeitarem uma mulher na rua. Vamos ver o que é destaque hoje na imprensa internacional. O Corriere della Sera fala do aumento de 10,9% no desemprego na Itália. A retração acontece após 3 meses de crescimento e envolve principalmente os homens e pessoas acima dos 35 anos de idade. Já a versão em turco da rede de notícias alemã Deutsche Welle destaca a divulgação do relatório final sobre as investigações do acidente envolvendo o avião da Malaysian Airlines, que caiu quando fazia a rota Kuala Lumpur-Pequim. A notícia mostra a frustração de familiares, já que autoridades não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu com a aeronave, que até então está desaparecida. E para quem gosta de tecnologia ou simplesmente quer uma ajudinha para as tarefas domésticas, a BBC traz hoje uma reportagem sobre como os robôs podem ajudar dentro de casa e questiona se a nova tecnologia pode ser o fim das lavanderias. Foram resgatados os mais de 500 alpinistas que estavam presos numa montanha turística da Indonésia depois que um terremoto atingiu a região. Começa agora o nosso Giro de Notícias na voz de Sônia Souza. A maioria conseguiu descer a montanha a pé depois que uma rota segura foi descoberta. O tremor causou deslizamentos do solo, bloqueando o acesso ao monte. 16 pessoas morreram durante o terremoto no país. O jornal americano The Washington Post afirma que agências de inteligência dos Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte está construindo novos mísseis. Uma foto de satélite mostra o local onde o governo norte-coreano estaria trabalhando. Se confirmada, a atitude vai contra o acordo firmado entre Kim Jong-un e Donald Trump para desnuclearizar o país. Um relatório do Parlamento Britânico sugere que empresas como o Facebook sejam responsabilizadas pelas notícias falsas publicadas nas redes sociais. O documento diz que as companhias devem pagar um imposto para ajudar na fiscalização. O Facebook é acusado de vazar dados de milhões de usuários para uma empresa de consultoria política. Em Pequim, moradores gravaram a queda de um helicóptero. As 4 pessoas a bordo sobreviveram. A aeronave começou a girar sem controle e perdeu altitude. A imprensa local afirma que o piloto conseguiu levar o helicóptero para um estacionamento e assim evitou cair sobre uma área movimentada. O acidente danificou alguns carros, mas não atingiu ninguém no solo. As 4 pessoas a bordo tiveram pequenos ferimentos. O Papa Francisco aceitou a renúncia de um arcebispo australiano considerado culpado por acobertar casos de abuso sexual infantil na Igreja Católica. A reportagem é da correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. A renúncia veio após autoridades como o primeiro-ministro australiano e a população pressionarem pela saída do arcebispo. Philip Wilson, de 67 anos, é um integrante da Igreja Católica de mais alto escalão a ser condenado em crimes envolvendo violência sexual de menores. Em maio, ele foi sentenciado a 1 ano de prisão por não denunciar o abuso de 2 meninos por outro padre na década de 70. No tribunal, o juiz concluiu que o arcebispo australiano não sentia remorso pelos atos. Essa é uma de uma série de renúncias que o Vaticano tem recebido nos últimos meses, após escândalos envolvendo crimes de pedofilia ao redor do mundo. Philip Wilson alega inocência e recorre da decisão judicial. Você vem acompanhando durante a nossa programação uma campanha da Record News sobre a importância do voto consciente. O recado de hoje vem da Daiane Bombarda. Você sabia que existem pesquisas eleitorais fraudulentas? Nessas eleições, fique atento às fontes e denuncie. É seu futuro e seu voto que estão em jogo.
Em outubro, vote consciente. Câmeras de segurança flagraram um criminoso tentando roubar um carro onde estavam 2 crianças. O caso aconteceu em Connecticut, nos Estados Unidos. O pai deixa os filhos de 10 e 5 anos no carro enquanto vai até uma loja. Enquanto isso, o homem de camiseta azul passa e fica de olho no veículo. Quando ele percebe que não tem ninguém olhando, ele então volta e entra no carro. A gente vai ver logo na sequência da imagem. A gente teve um problema com a imagem, acredito. Infelizmente, o filho mais velho consegue pular para fora e sai correndo para avisar o pai. Vamos ver se a gente consegue chegar até esse ponto na imagem. Não vamos conseguir chegar, infelizmente. Infelizmente, a gente teve um problema com a imagem, mas enfim, o que acontece é que o filho mais velho pula para fora do veículo, avisa o pai. Na sequência, o bandido sai com o carro, mas quando percebe que havia uma criança dentro, ele acaba abandonando o veículo com o filho. Infelizmente, a gente não conseguiu mostrar na imagem para você. E no próximo bloco você confere o nosso giro de câmeras pelo mundo. É a história de um pai que trabalha em 3 empregos para conseguir pagar a roupa de formatura da filha. Mundo Meio-Dia volta em instantes. Meio-dia e 17 minutos no horário de Brasília. A gente volta com uma história emocionante que vem lá dos Estados Unidos. Um vídeo mostra a reação de uma menina de 14 anos ao ganhar uma roupa para usar na formatura. O pai, que já trabalhava em 3 empregos, não sabia se conseguiria comprar o presente que custou cerca de $200, o equivalente a R$800. Ele fez horas extras e ficou dias sem folga para surpreender a filha, que ficou muito emocionada. O homem disse que todo o esforço valeu a pena no momento em que viu a felicidade da filha. Vamos ver a movimentação pelo mundo com as imagens do serviço de streaming Earthcam. Vamos começar hoje em Budapeste, capital da Hungria. Você vê imagens de parte do rio Danúbio, que é um dos mais extensos da Europa, em Budapeste. Agora são 5 horas e 18 minutos. Nesse momento, temperatura de 29 graus. E agora nós vamos para Jerusalém, no Muro das Lamentações, o segundo local mais sagrado do judaísmo. Por lá, agora são 6 horas e 18 minutos da tarde, com temperatura de 26 graus. A gente percebe até uma movimentação ali de pessoas fazendo as suas orações próximas ao muro. E para encerrar, vamos para a avenida mais famosa do mundo, com imagens da Times Square, direto de Nova York. Pouco movimento até, a gente vê alguns carros ali pela rua, um pedestre ou outro atravessando ali. Nesse momento, termômetros estão marcando 26 graus e agora, já estava me esquecendo do horário, agora são 11 horas e 19 minutos em Nova York. Marte fica hoje no ponto mais próximo da Terra em 15 anos. A Terra e o planeta vermelho estarão a 57 milhões e 600 mil quilômetros de distância nesta noite. O planeta também vai atingir o seu maior nível de brilho e isso vai garantir a melhor visibilidade de Marte desde 2003. Então, olhos para o céu. E nós encerramos essa edição do Mundo Meio-Dia no espaço, com imagens transmitidas pela Estação Espacial da NASA. Uma ótima tarde para você e até amanhã.